Feche seus olhos aí, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por este momento, obrigado porque nós estamos aqui hoje. Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nessa noite, é um dia e um final de semana bem conturbado, onde está acontecendo muitas coisas que são ilícitas. Meu Deus, muita coisa que o mundo está festejando, mas que não faz parte, ó Pai, da nossa cultura, a cultura do Senhor, a cultura do Teu reino, Pai. Jesus, que o Senhor venha falar em nossos corações, que nós venhamos aproveitar, ó Pai, cada momento no Senhor e nos alegrarmos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, fala conosco, tira as escamas dos nossos olhos, tira aquilo que tampa os nossos ouvidos, pois nós queremos Te ver e nós queremos Te ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com vocês um texto que está em Tito. Eu fiz o nosso último encontro da liderança, eu trouxe esse texto, e esse texto, enquanto eu estava ministrando ele para os meninos, eu falei, nossa, isso dá uma boa pregação, e de fato, está aqui a pregação, porque eu quero compartilhar com vocês, eu creio que Deus tem algo a dizer para nós nessa noite, a partir desse texto. Tito, capítulo 2, 1 e 10, quem vai abrir na Bíblia aí, está depois de Timóteo, antes de Filemon e Hebreus, se eu não estiver errado. Uai, mas talvez eu possa estar. Desculpa, tá bom, vou ficar calado. Tito, capítulo 2, verso 1 ao 10, diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quando os homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Paulo, ele está convicto aqui que o reflexo de se aprofundar em Cristo é o bom comportamento. Paulo, ele está trazendo esse ensinamento a Tito, possivelmente um discípulo. Paulo não gastava muito tempo com as pessoas que não eram aquelas pessoas que ele tinha que gastar energia. Então, ele tinha como um vínculo social algumas pessoas. Enquanto ele estava ali com aquelas pessoas, ele gastava o tempo deles, ele investia o tempo deles. E após quando ele saiu das cidades, a gente vai ver Paulo trazendo alguns ensinamentos a pessoas específicas ou então a igrejas específicas. E Tito foi um desses caras que recebeu o ensinamento do próprio Paulo para aprender ou para ter direcionamento sobre ele. E isso é muito legal, porque Paulo, ele escreve a Tito ensinando ele algumas coisas, instruindo ele algumas coisas. E o primeiro aprendizado que nós podemos ter com esse texto é que nós temos que combater as mentiras ensinando as verdades, ou a verdade. A gente vai ver no verso 1, dizendo o seguinte: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, Paulo está dizendo, ensinem de acordo com a verdade de Deus. Ensine com a verdade que Deus tem para nós. A gente precisa de ter uma clareza
de que enquanto nós estamos, por muitas vezes, debatendo algumas coisas, tendo algumas opiniões, nós sempre queremos achar alguma coisa. E claro, não está errado em nós termos opiniões, a gente vai ver a Bíblia, nós temos alguns pensamentos, algumas formas de pensar a Bíblia. A gente vai ver, o pensamento calvinista é uma interpretação da Bíblia. O pensamento arminiano é uma interpretação da Bíblia. E nós não temos problemas com isso. Agora, basta a mim concordar ou discordar. O que nós não podemos fazer, enquanto a palavra de Deus, é pegar uma opinião minha e afirmar que aquilo está correto. Então, eu não posso afirmar que um pensamento meu está correto, a não ser que ele seja embasado na própria palavra de Deus. A não ser que eu esteja afirmando a própria palavra de Deus. Então, quer ver um exemplo que é muito legal? No encontro de Paulo, quando Jesus encontra com Paulo pela primeira vez, a palavra de Deus descreve que Paulo cai, e Paulo caiu. Mas a Bíblia não fala de onde que Paulo caiu. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. As pessoas gostam de falar que ele caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo quando encontrou Jesus. Mas não, a palavra de Deus não afirma de onde ele caiu. Só fala que ele caiu. E, por vezes, a gente tende ele caiu. Caiu do quê? Não, o meio de locomoção daquele tempo eram os animais, ou era um cavalo, era um burro, era um sei lá o quê. E se ele caiu, ele estava no caminho, então quer dizer que Paulo caiu do cavalo. Mas isso é uma interpretação, aonde eu estou supondo ou imaginando que aconteceu isso. Mas a palavra de Deus não afirma que foi isso que aconteceu. E o perigo está exatamente aí. Nós podemos tirar interpretações, nós podemos pensar a respeito da Bíblia, nós podemos a partir da Bíblia acreditar, olha, eu acho que é isso. Mas nós não podemos afirmar pensamentos ou opiniões que nós temos acerca da palavra de Deus. Nós podemos supor, nós podemos pensar, nós podemos acreditar da forma que nós estamos querendo estabelecer, mas nós não podemos afirmar. E é isso que Paulo está falando, olha, presta atenção. Vocês devem ensinar de acordo com a sã doutrina, vocês devem ensinar de acordo com a palavra de Deus. O que passa da palavra de Deus é especulação. Se a especulação não é a verdade. E se não é a verdade, é a mentira. E se é a mentira, então estou ensinando coisa errada para as pessoas. Paulo está advertendo exatamente isso aqui. E a advertência para nós é que nós precisamos de combater a mentira ensinando a verdade. O que eu quero alertar a gente aqui nessa noite é que a gente precisa parar de perder tempo com discussões que não tem nada a ver sobre quem está certo, sobre, porque eu acho que a minha opinião está mais certa, não, mas aí a gente gasta um tempão. E a nossa igreja, ela gosta de fazer esse tipo de debates. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a gente gosta de gerar alguns debates. Mas e aí, o que você pensa? Aí o outro ele já tem todo o discurso pronto dentro da cabeça dele, e ele só joga a pergunta para o outro que está lá do outro lado, aí já começa, aí chega um aqui na roda, aí depois chega mais outro aqui, e depois chega outro, na hora que vai ver, virou uma grande roda de conversa. Gente, não tem problema nós debatermos as nossas opiniões, não tem problema nós colocarmos aquilo que nós pensamos, isso não é o erro, isso não é uma falha, mas passa a ser um erro, passa a ser uma falha, quando nós começamos a ensinar aquilo que nós opinamos, ou a nossa opinião, como se fosse a verdade da palavra de Deus. Mas Paulo está nos chamando para ensinar a verdade. Enquanto nós estamos discutindo opiniões, cara, dá lá a sua opinião, fala o que você pensa, fala o que você acha. Mas se é o momento para ensinar, então eu ensino a palavra de Deus, guardo a minha opinião, guardo o que eu penso, para que eu ensine a palavra de Deus. Nos dias de hoje, a gente vai cada vez mais encontrar com pessoas que estão compartilhando coisas que não tem nada a ver. Coisas que são compartilhadas de acordo com os pensamentos, de acordo com as opiniões. E é como se Paulo estivesse dizendo para a gente, combatam as mentiras com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Então, ensine sobre a palavra de Deus. Não ensine o que você pensa, mas ensine o que é a verdade. Ensine a Bíblia, ensine sobre Cristo. Fale sobre o Evangelho. Paulo está dizendo para a gente, pessoal, ensine a verdade do Evangelho. Fale sobre a verdade. Eu não estou dizendo aqui, gente, que pelo amor de Deus, que não pode ter as rodas de opiniões, as rodas de conversas, os debates. Claro que não.
Essas coisas podem acontecer, essas coisas devem acontecer porque nós nos amadurecemos, nós crescemos, acabamos aprendendo uns com os outros quando isso acontece. Mas o que nós não podemos fazer é carregar essas opiniões como se fosse uma verdade bíblica. A palavra de Deus é imutável e ela por si só já é suficiente. Não tem ou não é necessário que a gente coloque as nossas opiniões. Não é Vitor capítulo 3, verso 4, diz isso. Não, gente. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso e aquilo outro. Então, toda discussão ou toda roda de opiniões, a primeira coisa ou o primeiro argumento que você pode utilizar é: onde é que está escrito isso na Bíblia? Então pergunta, mas aí, mano, beleza, sua opinião é muito legal, mas está escrito aonde na Bíblia? Porque a partir disso nós vamos trazer não conceitos daquilo que eu acho, simplesmente vozes da minha cabeça, mas para aquilo que a palavra de Deus está. Então, se a gente for gerar alguma roda de debate, que seja de acordo com a palavra de Deus, não daquilo que eu simplesmente penso, mas que seja de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos entender isso. Somos chamados para combater as mentiras, ensinando a verdade. E nós ensinamos a verdade, falando sobre a palavra de Deus e sobre quem Cristo é. Amém? O segundo ensinamento que nós vamos ter, ou o que nós precisamos de fazer, é: nós precisamos de reprovarmos a vida que desregrada, vivendo de modo irrepreensível. Nós precisamos de reprovar a vida desregrada, vivendo de modo irrepreensível. Verso 7, olha o que vai dizer: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. Nós precisamos de ser irrepreensível. Naquilo que nós fazemos, nas coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos de ser irrepreensíveis. Nós não fomos chamados para viver de qualquer maneira, nós não fomos chamados para viver do jeito que o mundo vive, mas fomos chamados para viver de forma irrepreensível. O início do verso 8 diz: linguagem sadia. Pessoal, não faz sentido nenhum nós dizermos que somos cristãos e ali na roda de conversa eu me meto um palavrão. Eu lanço, o que é isso, cara? O que está acontecendo? Na primeira oportunidade eu viro e mostro o dedo pro cara. Que é isso? Não faz sentido com aquilo que nós estamos anunciando. Não faz sentido com aquilo que nós estamos fazendo. Não faz sentido nós estarmos aqui no domingo postando foto. Aí, ó, mensagem abençoada do pastor hoje. Aí saiu do culto, ou então amanhã, aí lá tá postando uma música falando palavrão de não sei o quê. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Nós precisamos de viver de forma irrepreensível. E a forma de nós reprovarmos a vida desregrada, a vida de qualquer jeito, é vivendo de forma irrepreensível. Como é que você para de falar palavrão? Parando de falar palavrão, abençoado. Não é, e aí, qual que é a técnica ou a tática para eu parar de falar? Parando de falar. Pare de falar. Não faz sentido nenhum nós sairmos por aí vivendo de qualquer maneira, como se não houvesse, tipo, cara, eu não estou nem aí para aquela pessoa, já está com um palavrão aqui, cara, e aí? Paulo está advertendo exatamente isso: olha, sejam vocês mesmos um exemplo de boas obras. E o exemplo de boas obras, eu não sei o que você pensa sobre boas obras, mas talvez você venha na sua mente boas obras em você entregando comida aos pobres, talvez venha para você ajudando a senhorinha a subir no ônibus, talvez venha na sua mente você ajudando uma criança a atravessar ou chegar até a mãe dela. Todas essas coisas são boas obras. Talvez dando dinheiro para os necessitados, isso também é boas obras. Mas também é boa obra você se manter e ter a postura como aquele que encontrou a Jesus Cristo e se manter firme com o seu encontro com Ele. Agora, na primeira oportunidade que nós temos, nós fracassamos mandando o outro para aquele lugar, chamando ele de Isso não se encaixa na nossa vida. Paulo nos chama para sermos irrepreensíveis. E quando nós somos irrepreensíveis, nós passamos também a ser a referência para as pessoas que estão ao nosso lado. Passamos a ser referência aos demais, aos que estão próximos.
Passamos agora, quando nós somos irrepreensíveis, não que isso agora é para nos gloriarmos daquilo que nós fazemos, mas porque nós fomos encontrados por Cristo Jesus e a nossa nova vida, a partir do encontro com Cristo Jesus, deve ser a imagem de Cristo ser refletida. E deixa eu te dizer uma coisa, Cristo não reflete em você quando você fala um palavrão, quando você mostra o seu dedo do meio, quando você está ouvindo música que era, assim, é a mesma coisa de você entrar lá no Google e colocar vídeos pornográficos. E pum. Parece ser tipo, não, mas não tem nada a ver, não faz sentido. Cara, faz total sentido. Porque o que não faz sentido é a gente postar uma música de Deus hoje e na semana que vem, ou no próximo dia, nós postarmos uma música, sei lá. Me fala um cantor aí que só fala música pesada. Alguém? Oruan. Aí, tá vendo como é que pega o cara, sabendo? É ele lá. Oruan. Brincadeira, Vitão. Aí o cara vai lá e me solta uma música do Oruan nos stories. Gente, que sentido faz isso? Qual é a lógica? Você, com todo respeito, você está sendo ou transparecendo a imagem do próprio Satanás quando você coloca essas músicas completamente pornográficas lá e divulgando isso. Porque, cara, não faz sentido nenhum nós compartilharmos esse tipo de música. Pessoal, olha, vamos lá. Nós precisamos de ser maduros aqui. Eu não estou dizendo que você não deve, é pecado você ouvir músicas que não são cristãs. Eu não estou dizendo nada dessas coisas. Mas você acha que é de Deus você ouvir uma música que está falando de sexo, está falando de drogas, está falando de adultério? Isso é certo? Isso faz parte dos ensinamentos de Deus? Isso faz parte dos ensinamentos de Cristo? Não faz parte. E se não faz parte, a gente não tem que ouvir, quanto mais divulgar essas músicas nos nossos stories, naquilo que a gente está postando. Não faz sentido algum. Devemos ser irrepreensíveis na nossa vida. E é em todas as áreas. É quando as pessoas estão nos enxergando e quando as pessoas também não estão nos enxergando. Eu não sei o que toca no seu fone. Eu não sei o que você está vendo na sua casa. Eu não sei para onde você está indo depois do culto. Eu não sei o que você está fazendo no seu local de trabalho. Eu não sei. Mas você sabe. E agora eu quero te convidar a fazer uma reflexão. O que você tem feito? A sua vida tem sido irrepreensível aos olhos dos homens? Ou sua vida tem sido desregrada, onde as pessoas olham e falam assim, ele é tudo de menos evangélico, ele é tudo de menos cristão. Quando as pessoas, se alguém perguntar para as pessoas que estão ao seu redor e falar assim, e aí, me fala sobre o fulano de tal. Ele vai lá na igreja, ele é evangélico e tal. O que ele vai me responder quando eu chegar lá e perguntar isso para ele? Qual que vai ser a referência que ele vai usar? Ele vai responder para mim assim, que? Ele vai na igreja? Sério? Ou ele vai responder, não, cara, ele é um cara de Deus. Ele enquanto está aqui, é o cara que a gente enxerga de fato alguém que é diferente. Como as pessoas têm nos enxergado? Nós precisamos de ser irrepreensíveis. E aí o terceiro ensinamento é, devemos ser coerentes e viver o que pregamos. Devemos ser coerentes com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que nós estamos anunciando. A gente está, às vezes, ensinando muitas coisas, a gente está falando um tanto de coisa, mas nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos ensinando. Talvez a sua posição aqui hoje é uma posição que você já está ensinando as outras pessoas. Você está falando para as outras pessoas o que fazer, mas você não está vivendo aquilo que você está falando. Você está sendo um péssimo professor. Você fala, mas não pratica. Você ensina, mas não vive aquilo que você está ensinando. Paulo está chamando a gente aqui e dizendo o seguinte, olha, vocês precisam de ser coerentes com aquilo que você ensina, com aquilo que você prega. Você precisa de manter a sua postura. Você precisa de manter a sua palavra. O que você tem ensinado? O que você tem feito com os ensinamentos? Você tem ensinado, mas tem vivido esses ensinamentos? Você tem chamado as pessoas para pregar? Você tem chamado as pessoas para fazer as coisas, mas você não tem pregado? Você tem feito o quê? Você tem ensinado o quê para as pessoas? Às vezes a gente está ensinando, não, mano, porque a gente precisa de servir a Deus, a gente precisa de estar aqui e tal, a gente precisa de chegar no horário,
mas você é o cara que falta na escala de serviço, você é o cara que chega atrasado, você é o cara que na primeira oportunidade dá a linha e some, desaparece, mas você está ensinando quer que as pessoas estejam lá, quer que as pessoas cheguem no horário, quer que as pessoas fazem as coisas tudo perfeito, mas você é o primeiro a dar as costas quando precisa de você. Isso não faz sentido algum. Isso não faz sentido com aquilo que nós estamos ensinando. Não faz sentido. A gente está, precisa de fazer tal e tal coisa. Aí você é o primeiro a ir embora. E enquanto as pessoas estão tipo, mas... Aí na outra falta. Aí você fala, mas aqui, mano, tinha que ter feito tal coisa. Aí o cara vai virar para você, ou então às vezes ele não te fala, mas internamente ele está lá pensando assim, uai, mas semana passada era eu que estava fazendo, eu sei que foi embora. É ou não é assim, gente? Agora pensa você aí. Pensa naquilo que você tem ensinado. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão do seu lado. Quando você ensina algo para elas refletem e falam assim, não, isso faz total sentido, eu vou viver isso. Ou elas já pensam exatamente assim, eu vou ouvir o fulano de tal. Porque ele está me falando isso, mas ele mesmo não vive isso. Então nós precisamos de ser coerentes com aquilo que nós estamos ensinando. E aí o verso 2, o último ensinamento, a vida em profundidade deve refletir em bons comportamentos familiares. Vamos voltar lá no versículo 2. Quanto aos homens idosos, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o seu marido e os filhos, a serem sensatas, puras, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderadas. É lá no verso 10. Mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que eu quero perguntar a você é como tem sido você dentro da sua casa? Como tem sido você com a sua família? Eu sei que talvez alguns que estão aqui viveu momentos conturbados com a família, com o pai, com os irmãos, com a mãe. Talvez viveu coisas que ao olhar humano é tipo assim, cara, nunca mais olhe para o rosto, nunca mais fale uma palavra, vai viver a sua vida. Eu sei que alguns aqui talvez viveram situações que é tipo assim, o conselho humano seria, some e não aparece nunca mais na minha frente. Mas aqui nós estamos sendo advertidos a refletir bons comportamentos familiares. Paulo está ensinando a Tito, olha, os idosos devem ser assim, os jovens devem ser assim, os casados devem ser assim. Ele está trazendo num conceito familiar, comportamentos familiares. Nós precisamos de estar com a nossa família, nós precisamos de viver a nossa família. Aonde nós estamos inseridos, foi aonde Deus te colocou. E se Deus te colocou, quer dizer que você está apto para viver naquele lugar. Talvez não é o lugar que você sonha, talvez não é o lugar tipo, nossa, mas se eu estivesse ali, seria tão melhor por causa disso, disso e disso. Mas Deus está querendo que você enxergue para aquilo que Deus te colocou e te dizendo que você é capaz de viver cada etapa da sua vida, onde você está. O pastor Moisés, aqui no culto da família, ele foi muito feliz em falar sobre que Deus ele nos capacita para viver as coisas. E ele trouxe a comparação no início, na criação do homem. Antes de Deus criar o homem, Deus criou todas as coisas para que fosse possível a sobrevivência dele, para que o homem tivesse tudo o que ele precisava para sobreviver e para viver. Antes de Deus nos colocar no lugar onde Ele nos coloca, Ele já entregou tudo aquilo que nós precisamos para suportar e para viver. Eu não sei qual é a história da sua família, eu não sei o que você passou com seu pai, com seu irmão, com sua mãe, com seu avó, com seu tio, eu não sei o que você passou, mas fato é,
que Deus te capacita para estar aonde você está, aonde Ele te colocou, aonde você nasceu. O Senhor te chamou não para ser igual, não para ser a pessoa que agora vai fazer as mesmas coisas ruins que as pessoas fizeram com você, mas para ser diferente, mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. Eu não sei qual é a sua relação com seus familiares. Eu conheço vocês, eu conheço todos vocês que estão aqui, mas eu não sei a fundo qual é a relação de vocês com os seus irmãos. Eu não estou dentro da casa de vocês, eu não sou dentro do lar de vocês, eu não estou, gente. Eu sei que família é complicado, às vezes é difícil, às vezes a gente vai discutir, às vezes a gente vai ter os nossos problemas, mas em todos eles nós precisamos ter a maturidade de que devemos amar eles, porque eles são a nossa família. Estar em família talvez é difícil, talvez é complicado. A gente está em alguns momentos e a gente passa às vezes dificuldades. Em alguns momentos a gente passa problemas, às vezes a gente quer simplesmente não ter tipo de conversa ou encontrar algumas pessoas. Mas a gente foi chamado para ser a diferença na nossa casa. Fomos chamados para ser diferença no nosso lar. E na idade que nós estamos, ou que nós estamos entrando, a gente tende a achar ou a imaginar que agora a nossa vida e a nossa vida já não precisa mais de satisfação para nada. Não precisa mais de falar nada com ninguém. Agora você não deve satisfação mais para sua mãe, não deve satisfação para seu pai, não deve satisfação para as pessoas que estão com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, se você ainda está na casa dos seus pais, você deve satisfação a eles, porque você está debaixo de um lar, e esse lar, a autoridade, são seus pais. Ah, eu tenho 18 anos de idade. O problema é seu, meu amigo. Você ainda está debaixo da casa do seu pai, está debaixo da casa de sua mãe, então você ainda deve satisfação, você ainda deve prestar contas, você ainda deve dar informação. Ah, mas eu não quero. Faz o seguinte, cara, se você tem 18 anos de idade, não quer prestar mais contas e já não quer mais ter que avisar se está saindo, se está chegando, o que está acontecendo, muda, vai morar sozinho. Vai viver sua vida sozinho. Ah, mas o ideal é que eu case. É, de fato, o ideal é que você case. Mas se está sendo uma pedra de tropeço, você respeitar os seus pais, porque você acha que é o dono do seu nariz agora, então vai lá morar sozinho, cara. Aí você já começa, não, mas morar sozinho, eu vou ter que pagar aluguel, ou então vou ter que comprar uma casa, vou ter que lavar minha roupa, eu vou ter que... agora para sua mãe ou para alguém fazer, aí você não dá satisfação de nada, não. Mas agora na hora de sair de casa, você já pensa, vou ter que fazer isso, aquilo, outro, tal. Então faz o seguinte, faz o mínimo que deve ser feito e começa a dar satisfação dentro de sua casa. É simples. Não é difícil isso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que chegar lá e prestar um relatório, assim, ó. Ou aqui, ó, isso. Não estou dizendo, gente. Mas o mínimo nós precisamos fazer. A nossa parte nós precisamos fazer. Mas a gente não quer nem... A gente sai e não fala que saiu. A gente não fala nem o horário que chegou. E às vezes o pai ou a mãe liga, e eu já presenciei aqui em alguns momentos. O pai ou a mãe liga. Oi. O que foi? Eu falei, que isso, mano? O que está acontecendo? Aí dá para ver, eu não sei se você sabe, mas em alguns momentos, em algumas ligações, dá para ouvir. Se você está perto aqui, o som sai, então você consegue ouvir às vezes. A minha esposa digníssima ouve o telefone dela aqui, parece que está no Viva Voz. E até algumas outras pessoas que também escutam o telefone do mesmo jeito. E aí, cara, às vezes você está justamente, não, mas você saiu, não falou nada, o que está acontecendo? Vai voltar hoje? Não vai? Morreu? Está vivo? Não, eu não preciso dar satisfação de nada, não, estou aqui, daqui a pouco eu chego. Eu falei, que isso, cara, o que está acontecendo? Nós precisamos de dar satisfação, gente. Se você mora, presta atenção, não importa qual é a sua idade, se você está debaixo do lado dos seus pais, ou seja, de quem lá for, você precisa falar, fulano, beleza? Estou saindo, mas eu vou voltar tal hora. Ou então, tal hora, ou então já deixa já avisado. Mãe, pai, todo domingo eu vou para o culto 8h30. E aí o culto termina 8 horas, na verdade, né, o culto. O culto termina mais ou menos por volta de 9h30, aí a gente fica batendo um papo, e eu devo chegar em casa por volta de umas 10 horas, mais ou menos, e se eu sair para comer, eu vou chegar mais tarde, mas se eu sair, eu vou te ligar, mas o padrão é, eu chegar por volta das 10 horas, beleza? Faça pelo menos isso, gente.
E quando sair, fala, tô saindo, benção, Deus abençoe aí e tal, vai embora. Mas a gente talvez tenha sido tão frio dentro dos nossos lares que nem o básico nós estamos fazendo. Nem o boa noite, estou indo dormir. Nem o boa noite, pai, benção, boa noite, estou indo deitar. Ou então, dentro da nossa casa, aos casados, a gente simplesmente vai deitar e na hora que vê, tá dormindo lá. A gente tem uma regra. Não, eu não faço não. A gente tem uma regra lá em casa e eu quero ensinar para os casados aí, ó. A gente, não, pode ouvir também, para quando você casar, você já saber dessa. A gente sempre espera um ao outro para ir dormir. Então, é normal. É padrão lá em casa, a gente só deita para dormir quando nós falamos, então vamos dormir. Aí a gente vai, dá boa noite e a gente dorme. Mas antes disso, é claro que tem alguns momentos que a gente acaba dormindo porque a gente está cansado e tal. Então, é exceção. Mas o padrão é a gente dar uma boa noite e dormir. E isso é muito bom. Então, a gente sempre, vamos deitar, então vamos deitar juntos. Não, a gente normalmente não fica um lá e outro aqui. A gente vai deitar, então vamos deitar, então vamos juntos deitar. Mas eu não quero deitar, então um vai ter que abrir mão. Ou aquele que não quer deitar vai ter que ficar junto, ou então aquele que quer deitar, ou que não quer deitar, vai ter que deitar. Então, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai ter que abrir mão. Aos casados aí, Deus está falando aqui hoje. Mas isso nos ajuda bastante. A gente cria isso. E isso cria uma relação onde nós automaticamente estamos dando satisfação um para o outro. Tipo, cara, eu quero dormir, não, mas eu quero assistir alguma coisa. Mas e aí? O que faz mais sentido? A gente dormir agora ou ficar acordado até tarde e tem que acordar amanhã cedo? Aí a voz da razão fala mais alto nesses momentos, na maioria das vezes. Que é a minha esposa e fala que é pra gente dormir. A gente vai dormir. Mas esse é um caso sobre nós que somos casados. Mas para os solteiros que moram dentro da casa dos pais ainda, também vale a informação. Não que agora você tem que deitar na mesma hora que seu pai e sua mãe. Você tem que esperar, pode dormir agora. Não, mas você vai deitar? Então fala que está indo deitar, cara. Dá uma boa noite. Boa noite aí, mãe. Boa noite, pai. Estou indo deitar. Começa a praticar isso. Comece a amar, gente, os seus pais. Comece a amar as pessoas que estão dentro do seu lar. Você não foi chamado para simplesmente viver a sua vida, resplandecer a imagem de Cristo tem a ver com o amor que nós entregamos também dentro da nossa casa, as nossas atitudes dentro da nossa casa. A sua casa não é simplesmente o lugar onde você pode fazer o que você bem entender. A sua casa é o lugar que você deve fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer também. Não é só na rua, não é só no trabalho, não é só na igreja, mas dentro do nosso lar nós fomos chamados para resplandecer a imagem de Cristo. E você tem resplandecido a imagem de Cristo dentro da sua casa? Com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seu marido? Como você tem reagido com os seus irmãos? Gente, a Manu, teve uma vez que eu estava lá no TIM e ela pregou lá e ela falou que ela só não bate no Daniel porque ela ama a mãe dela. Eu gravei isso. Também não tem força, verdade. Mas ela disse isso, eu só não bato no Daniel porque eu amo minha mãe. E eu achei isso engraçado, ela achou um motivo para não bater no Daniel. Então, como se ela fosse conseguir, mas beleza. Mas, às vezes a gente simplesmente não está nem aí para nada. E a primeira coisa que a gente quer fazer é dar um murro na cara do nosso irmão, da nossa irmã. Que é, tipo, mano, já xinga. Você não manda na minha vida, não. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Já começa aquela discussão. Não, mas você não manda em mim, do meu dinheiro cuida eu, mas não sei o que, e aí na hora que você vai ver, mano, que confusão é essa que está acontecendo? Porque um pediu o outro para fechar a porta e o cara não fechou. A maioria das vezes, as brigas de irmão são coisas que, cara, não tem sentido nenhum, zero sentido, que começa uma discussão. Eu sei disso porque, obviamente, eu tenho um irmão, então a gente discutia, na vez que a gente discutia, era por coisa nada a ver, assim, que rolava uma discussão. Mas, como tem sido o seu relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã? Como tem sido a relação dos seus pais? Eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei nem mesmo se você conhece seu pai.
Mas o convite nessa noite é para você amar as pessoas, para você liberar perdão para as pessoas. A base do bom comportamento é o próprio Cristo, e se nós encontramos com Cristo, nós precisamos de ter um bom comportamento. Nós precisamos de ter um bom comportamento com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso marido. Não é simplesmente fazer e pronto, mas é amar as pessoas. Se nós amamos as pessoas, nós nos colocamos no lugar delas. Eu sei que talvez isso vai ser difícil, é difícil de fato, o relacionamento com pessoas é difícil, não é fácil, é difícil, mas também é uma escolha nossa fazer com que isso se torne mais difícil ou mais fácil. Jesus Cristo está nos chamando para viver de forma irrepreensível, e viver de forma irrepreensível em todos os lugares, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos estudos, onde nós estamos estudando. O Senhor nos chamou para viver de forma irrepreensível. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Nós devemos ensinar a verdade. Nós precisamos viver de modo irrepreensível. Nós precisamos de viver aquilo que nós pregamos. E nós precisamos de amar a nossa família. Lembre-se sempre disso. Ser mais profundo e nos aprofundarmos em Cristo significa nós termos um bom comportamento aonde nós passamos, aonde nós estamos. Como tem sido a sua vida dentro da sua casa? Eu quero que você faça uma reflexão e agora, feche seus olhos. Faça uma reflexão como tem andado a sua vida com a sua família. Feche seus olhos e comece a fazer uma reflexão como tem sido a sua vida dentro da sua casa, com os seus pais, com a sua família dentro do lar. Feche seus olhos e faça uma reflexão como tem sido as suas atitudes dentro do seu local de trabalho, como tem sido a sua vida, na onde você estuda, onde você está. Eu quero que você reflita de fato, e talvez exista algum problema, alguma dificuldade. Talvez seja uma dificuldade de amar, talvez seja dificuldade de perdoar, você tem dificuldade em perdoar. Talvez você tenha dificuldade de aceitar conselhos, talvez você tenha esses problemas. E eu quero te convidar agora a você orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude nisso. Eu quero amar mais o meu pai, eu quero amar mais o meu irmão, eu quero amar mais a minha mãe, eu quero amar mais a minha irmã. Comece talvez a liberar perdão para aquelas pessoas que são ou que te feriram ou que te magoaram ao longo do tempo. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a dizer ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Talvez você precise de ajuda no seu temperamento. Talvez você precise de mansidão, de domínio próprio para tratar as situações dentro da sua casa. Talvez você precise de mansidão e domínio próprio para tratar as coisas no seu local de trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola. Talvez você precise de mansidão e domínio próprio para as coisas cotidianas, para os desafios da vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca à disposição nessa noite para nos ajudar em nossos problemas, nas nossas dificuldades. O Senhor nos coloca agora, Ele se coloca à disposição para ser o provedor no meio das nossas dificuldades, para pegar em nossas mãos e ensinar qual caminho devemos ir, para onde devemos ir. O Senhor está nos chamando nessa noite para nos aprofundarmos, mas também sermos irrepreensíveis, para amar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso marido. Senhor Jesus, eu te entrego, Pai. Eu te entrego, Pai, as nossas vidas nessa noite. Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Deus, nós queremos ensinar a verdade. Pai, tire de nós o senso ou a mania de querer ensinar, ó Pai, aquilo que nós pensamos, mas coloque em nós, ó Pai, a responsabilidade de ensinar sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra, sobre Ti, ó Pai, por onde nós passamos, não por aquilo que nós pensamos, Deus. Jesus, nos ensine, ó Pai,
a viver de forma irrepreensível. Aonde nós passamos, as pessoas enxergar o Senhor em nós. Pai, nos ensine também a viver aquilo que nós pregamos, Deus. Nos ensine a viver aquilo que nós estamos ensinando. Nós queremos viver isso, Deus. Pai, nós queremos também amar as pessoas que estão à nossa volta. Amar, ó Pai, os nossos familiares. Amar os nossos amigos. Ser verdadeiro com eles, ser paciente, ser amoroso. Mostrar, ó Pai, para cada um deles que o Senhor nos encontrou. Faça em nós, ó Pai, por nós aquilo que precisamos. Jesus, nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, Deus. Nós erramos em tantas coisas, em coisas talvez que nós nem percebemos que nós estamos errando ou falhando. Mas Jesus, eu te peço que o Senhor venha mostrar para nós, ó Pai, aponte a nós, ó Pai, qual tem sido os nossos erros, qual tem sido as nossas falhas. Jesus, aponte para nós, ó Pai, os lugares ou os momentos que nós precisamos de melhorar, ó Pai. Meu Deus, nos mostre, Senhor Jesus, o que nós precisamos de fazer diferente, o que está em desacordo com a Sua palavra. Senhor, talvez nós tenhamos cometido falhas, ó Pai, que nós nem sabemos que estamos falhando, estamos errando pela ignorância. Jesus, não nos deixe ser ignorantes, ó Pai, e falhar pela ignorância, mas nos ensine a viver de forma correta. Jesus, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos ensinaria. Por isso estou te pedindo, Espírito Santo de Deus, traga em nossos corações aquilo que precisamos melhorar. Traga em nossos corações, Deus, que o Senhor precisa fazer a obra por completo em nós e que nós possamos abrir os nossos corações para viver isso. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que age por nós. O Senhor é aquele que nos ensina. O Senhor é aquele, Deus, que cuida de nós em cada situação, em cada momento, Jesus. Pai, eu te entrego, Pai, cada um aqui nessa noite. Jesus, muito obrigado. Senhor, meu Deus, nos guarde, nos livre de todo mal. Estamos, ó Pai, vivendo uma semana onde muitos estão pulando carnaval, agora estão embriagados, estão drogados. Meu Deus, estão cometendo agora atos promíscuos. Meu Deus, talvez pessoas já se deitaram com vários homens, mulheres, talvez tudo junto ao mesmo tempo, Deus. Meu Deus, estão vivendo uma carnalidade, Deus. Mas, Pai, nós estamos aqui aprendendo com o Senhor. Meu Deus, e por isso eu te peço, o Senhor venha nos trazer, nos encher, nos preencher de alegria, Pai. Meu Deus, a vida no Senhor é uma vida em liberdade, aonde nós conseguimos, Deus, olhar para essas coisas e escolher estar, ó Pai, aonde o Senhor nos chamou para estar. Meu Deus, nós somos livres, ó Pai, para escolher dizer não para essas coisas, e é por isso que nós estamos aqui, Deus. É por isso que nós estamos aqui. Meu Deus, a Sua liberdade, ó Pai, meu Deus, ela nos constrange. Meu Deus, nós te amamos agora, Deus, e o Senhor nos ama tanto também que nós estamos aqui, Deus. Meu Deus, a Sua liberdade, ó Pai, ela fala tão alto em nossos corações, Deus, que agora nós também não queremos sair de perto do Senhor. E nos sentimos agora como aqueles que são os Teus servos. Nos sentimos agora, Pai, aqueles que estão compromissados. O Senhor, Pai, fez por nós o que ninguém fez, o que ninguém iria fazer. E agora, Pai, nós estamos aqui compromissados, Deus, em Ti, no Senhor. Meu Deus, nos sentimos responsáveis, Deus, para viver o Teu Evangelho, para viver o Teu reino. Estamos aqui, Deus, e nós não conseguimos ir embora. Meu Deus, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é por nós, ó Pai, nos prendeu agora em Ti, Deus. Ó Pai, nós estamos agora não porque nós estamos algemados e obrigados, mas porque nós sentimos o compromisso de fazer o Teu reino avançar. Sentimos o compromisso, ó Pai, de avançar, de cada vez mais nos aprofundarmos no Senhor. E nós somos gratos porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Muito obrigado por isso, Jesus. Meu Deus, obrigado porque nós estamos aqui, estamos sendo alimentados em Ti, Deus. Pai, esteja conosco, nos guiando, nos dando descanso, ó Pai, nos trazendo refrigério, nos revigorando, recarregando, ó Pai, as nossas energias. Obrigado, Jesus. Nos livre de todo mal. Nos livre, ó Pai, das situações perversas.
os homens perversos, os homens maus, ó Pai, que talvez estão por aí querendo ir buscando a maldade nesses dias. Que o Senhor, ó Pai, seja conosco, que seja o melhor tempo, a melhor semana das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos direcione, ó Pai, em nome de Jesus.